No vídeo de hoje eu quero falar com você que é acadêmico, né? Que está aí na universidade e vai voltar às aulas presenciais e está aí um pouco preocupado com esse retorno, de como que você vai voltar a se organizar e como que isso pode te ajudar para que você trabalhe, para que você pense a seu favor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que você tem que ter antecipação e preparação. O que isso quer dizer? Que você estabeleça metas para o retorno às aulas presenciais. Veja, quando você está em casa, né, com as aulas remotas, você consegue abrir a câmera do seu computador, ter o seu professor ali, você interage com ele, tá certo? Mas se você quer, por exemplo, tomar uma água, tomar um café, você fecha a sua câmera ali, vai lá, toma essa água, volta, você tem essa aula gravada, você volta a ela quantas vezes você quiser. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que você tem que se reorganizar, você tem que dizer a você mesmo que isso está acabando. E você tem que ver o que você realmente quer. Se você quer, sim, voltar a seus estudos e, com isso, chegar ao seu objetivo, você tem que mobilizar competências para isso, tá? Então, quais são essas competências? A atenção, né? A atenção é a chave mestra de tudo, porque se você não focar a atenção, você não vai manter na memória, porque só fica na memória o que passa pelo filtro da atenção. Você terá que manter o seu nível de motivação, então você tem que se autogerir e perceber quando a sua motivação começa a cair e o que está levando a isso. Lembrar que o conhecimento que você teve no ano anterior talvez não tenha sido base para o que vem depois, então você já é um adulto, talvez você tenha que voltar ao seu professor e pedir para ele que retome conteúdos. Como é esse retomar conteúdos? Talvez todas as vezes que ele trouxer um conceito novo e que o de base, o conhecimento de base foi do ano anterior e você não conseguiu pegar 100%, que ele dê uma retomada nesse conceito para que você tenha essa base para o que vem depois. Faça uma lista das dificuldades que você teve no momento de pandemia. Nesse momento em que você teve as aulas remotas e que você estava lá no isolamento, né, longe dos bancos acadêmicos aí. Faça uma lista. Essa lista vai servir para que você monitore essas dificuldades e para que você talvez converse com o seu professor para que ele lhe ajude nisso. E veja quais os recursos disponíveis que você tem para sanar as suas dificuldades. Esses recursos são os seus professores, às vezes um colega de estudo ou até mesmo os recursos tecnológicos. A motivação, né? A gente falou dela, você deve estar pensando assim, como é que eu faço com esse elemento que é a motivação? A primeira coisa é qual é o seu grau de expectativa. Qual é o seu grau de autoeficácia? Ou seja, qual a expectativa que você está em retorno às aulas presenciais aí? Né? Talvez você não consiga retornar todos os dias ou todas as noites, você vá um dia sim, um dia não. Então, isso tudo você tem que pensar. Quanto eu serei eficaz, né, no meu desempenho, na minha organização com esse tipo de metodologia? Seus objetivos, trace os seus objetivos. Eu sempre digo que os objetivos eles podem ser traçados a curto prazo, 2, 3 meses aí. Então, você de repente pegou uma tendência, o que você vai fazer para suprir essa necessidade. Se você tem uma disciplina que você é menos motivado, como é que você vai fazer para se motivar e para ter eficácia nessa disciplina aí, né? Suas capacidades, o que você consegue fazer sozinho, quando precisa de apoio, tarefas mais complexas e menos complexas, toda essa lista é importante que você tenha, porque todas as vezes que você for, por exemplo, a uma tarefa mais complexa, já é via de regra que você vá menos motivado. Se você já sabe que, por exemplo, na terça-feira você tem aquela tarefa que é mais complexa, ou aquele professor que é menos dinâmico, ou aquela disciplina que é mais chata, a sua motivação vai estar em baixa. Então, a minha sugestão são as válvulas de escape, né? Em que você faça anotações, que você use marca-textos, que você faça mapas mentais, que você, se possível, peça ao seu professor se você pode
gravar a aula dele ou gravar, né, em forma de áudio para que você possa rever, mas é muito importante que você se monitore e tente manter a motivação, né? Experiências anteriores, então, com professores, com os colegas, né, com atividades em que você teve sucesso. Use essas experiências nesse tipo de aula que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque assim você vai rever e relembrar como é que você resolveu determinados problemas. E o que fazer quando a motivação diminui? Então, observar o seu nível de atenção, se você está focando ou não a atenção, se você percebe que o seu nível de atenção começou a diminuir, talvez você precise realmente se autorregular. Esse autorregular-se é o quê? Mesmo estando num nível de atenção baixo, eu tenho que fazer um esforço para ouvir aquilo que o professor está falando. Então, uma estratégia é anotar aquilo que você tem de dúvida, mas anotar coisas também que você acha que o professor falou, que são falas, por exemplo, que você acha que não tem nada a ver com a aula, ou que você sabe, mas assim, aquelas coisas, por exemplo, que você percebeu que o professor falou e que são o que eu chamo de bizarras, diferentes, que são momentos em que você consegue resgatar a atenção, porque aí você vai procurar na fala do seu professor as falas que eu chamo esquisitas, estranhas e diferentes. Anote isso também, que isso vai fazer com que o seu cérebro foque nesse tipo de fala, tá? Capacidade funcional. O que é capacidade funcional? Bom, eu trabalhei até tarde, eu estudo à noite, eu estou com fome, eu não dormi direito, isso tudo vai prejudicar a sua atenção e vai diminuir a sua motivação. Eu estou com sede, eu não estou bem, né? É muito importante. O desejo da atividade, isso é chato, eu não gosto, então se autorregule é o quê? É você dizer a si mesmo, é chato, é difícil, mas eu vou fazer. Não procrastine, não deixe para depois, porque se você procrastinar, você não vai conseguir fazer. Eleja prioridade, faça primeiro aquilo que é mais essencial e importante. E talvez mude a sua estratégia se não está dando certo, né? Uma outra questão é a execução e o controle. O que isso quer dizer? Para que você desenvolva, você precisa ter o controle nas suas mãos. Então, organize o seu comportamento para alcançar as suas metas. Não perca o controle, não deixa isso fugir das suas mãos, porque quando foge, vai lá para a mão do professor ou do teu colega ou da atividade de grupo, você não consegue realmente, ou talvez demore mais para ter esse controle novamente nas suas mãos, tá? Tome consciente do momento presente, inicie e termine. O que é ter consciência do momento presente? Você estar nesta aula e você focar no que você está fazendo agora. Então, para que isso aconteça, diminua as distrações. O que são as distrações? Se você está do lado de um colega que conversa muito, que tira a sua atenção, saia de perto dele nesse momento. Se você está com seu celular na mão, deixe de lado. Se o que o professor está falando está muito difícil, faça mais anotações, né? Pesquise, tenha de repente uma hora para retomada e estudo, faça questionamentos ao seu professor, procure sempre ter o controle nas suas mãos, não deixe fugir, porque se fugir você vai perder totalmente a atenção. Avaliação em ação. O que isso quer dizer? Se autoavalia, avalie a aula, avalie o seu professor em ação, constantemente, né? Se aquilo que você programou está dando certo, se não está dando certo, de repente você precisa de ajuda de um especialista, de um profissional. Eu ando muito cansado, muito desatento, desmotivado. Talvez é hora de procurar um profissional, um psicólogo, um neuropsicólogo, um psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ou às vezes até um médico que possa te ajudar a ver se toda a sua saúde está bem, né? Ou, de repente, trocar de curso. Não é esse curso não é para você, não tem a ver com o seu perfil. Aí você vai alterar a rota, né? Quando essa rota que você tomou não está dando certo com todas essas estratégias que você está tomando, vamos desviar, vamos a outra rota, né? Dê atenção aos seus pensamentos e ao seu comportamento. Quando você perceber que você está tendo pensamentos intrusos, o que é isso? Você quer focar a atenção e está se esforçando para isso,
mas você tem pensamentos intrusos. É hora de fazer o que então? É hora da válvula de escape. Talvez levantar-se, tomar um copo de água, dar uma saída, né? Conversar com o professor, dizer que está muito difícil. Isso vai ajudar e ajudar bastante, tá certo? Sempre agir. A melhor forma de aprender é ensinando. Então, pegue todo esse conteúdo que o professor te deu e elabore uma aula, como se você fosse o professor. Elabore mapas mentais, né? Organize, faça um passo a passo, esquemas de estudos, isso vai te ajudar. E sempre pense quais os comportamentos que você tem que precisam ser eliminados. Eu procrastino, eu deixo para depois, eu brinco demais, eu me distraio muito, eu sou muito agitado. Esses comportamentos que precisam ser eliminados, eles precisam ser trabalhados em você, para que você não volte atrás e não consiga com isso aprender. Vamos falar um pouquinho então sobre as estratégias de aprendizagem. Como é que você pode fazer para aprender mais e melhor? Então vamos pensar naquele momento de dificuldade. Eu estou com uma dificuldade, e agora? Será que é o momento de pedir ajuda? Peça ajuda. A primeira pessoa a quem você vai pedir ajuda é seu professor. Se mesmo com a ajuda do seu professor não deu certo, peça a 3 colegas. Se isso não der certo, vá às tecnologias, né? Nós temos aí a internet, a mídia, a pesquisa, e vá atrás. E se ainda assim você não conseguiu, talvez seja a hora de procurar um especialista. Quem é esse especialista? Talvez um professor de reforço. O que é isso? Te dar um reforço naquele conteúdo que você tem dificuldade. Porque às vezes só tendo reforço, você já consegue aí, em curto espaço de tempo, resolver a sua dificuldade, tá certo? Isso é muito importante. Gerencie seu tempo. Muitas vezes você fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo e perde tempo com aquilo que é importância, que tem mais importância. Então, foque a atenção nas suas prioridades, né? Faça uma lista das suas atividades por ordem de importância. Você vai primeiro fazer aquilo que é mais importante, eliminou isso, você vai para o próximo, eliminou isso, você vai para o próximo, e assim por diante. Diminua as distrações, que a gente já falou sobre isso, e filtre as informações. O que é isso? Escolha, faça uma escolha consciente daquilo que lhe interessa, daquilo que é importante, que te auxilia. As demais informações, delete, tire fora ou deixe essas informações para aquele momento que não seja momento de estudo. Eu vejo muitas pessoas, e isso também eu pego aqui quando eu atendo os adolescentes e adultos que já estão, né, se autogerindo e regulando a sua aprendizagem, que eles dizem que, por exemplo, assim, eu tenho que fazer uma pesquisa para entregar um trabalho. Eles vão para pesquisas na internet, mas eles não filtram as informações. Aí eles fazem o quê? Eles ficam quicando em vários sites, ou eles vão lá para as redes sociais e eles param de fazer. Então, esse filtro tem que ser seu. Você tem que se autorregular. Estou perdendo a motivação, estou perdendo a atenção. Lembra isso? Eu vou filtrar. Nossa, quanta informação! Se você já tem uma lista daquilo que você precisa fazer e você está se gerenciando, você consegue sim eliminar essas distrações. Realizando tarefas complexas. Sabe aquela tarefa mais complexa? Daquele professor mais exigente, daquela disciplina que você tem mais dificuldade? A primeira coisa é focar a atenção, porque o seu cérebro vai trabalhar contra você. Como é uma tarefa que você acha mais complexa e que você tenha mais dificuldade, o seu cérebro vai agir querendo te defender, porque ele acha que você está sendo agredido. Então você ficará sonolento, irritado, ansioso, estressado, querendo fugir, né? Com fome, com sono, vem tudo uma vez só. Então, se isso é essencial, lembre-se da ação. Você tem que entrar em ação. Então, o que você vai fazer? Pegue esse conteúdo e faça um mapa mental. Conteúdo básico e os conteúdos que vêm por detrás dele, né? Que estão associados com ele. Você terá que ter mais esforço, muito mais esforço nesse momento. Nesse momento, você vai ter que concentrar a sua energia nessa tarefa. Você sim terá que se autorregular mais, focar para não desistir sem tentar,
lembrar das suas prioridades e pensar que você sim irá se cansar muito mais nessa tarefa, porque exige esforço mental prolongado que você não teria em outra tarefa, tá? Mobilize todos os recursos internos e externos para a realização dessa tarefa. Então, você terá sim que ter mais esforço de atenção, de concentração, de organização, de planejamento, focar os seus pensamentos, cuidar com os pensamentos inclusos, ter recursos externos, aí, talvez as tecnologias, né, onde você tenha computadores, livros, organização, talvez um colega para fazer junto com você. E o que eu vou te dizer? Persista, não desista, envolva-se nessa tarefa de modo inteligente. Quanto mais você reclamar, pior vai ser. Porém, não seja obsessivo. Não conseguiu? Lembre-se, procure ajuda. E aí a avaliação. Eu não estou falando daquela avaliação que o professor vai fazer para ver se você vai tirar um 7, um 8, um 9, um 10, não. É a avaliação que você faz da sua dinâmica, da sua maneira de agir, do seu comportamento, da sua atenção, da sua ação, de tudo isso que a gente falou que você deveria planejar agora, tá certo? Então, avalie as opções que você tomou. Avalie se aquilo que você está fazendo está te levando para o caminho que você quer chegar. Compare o seu desempenho atual com os desempenhos que você teve anteriormente. Sempre lembrando de comparar você com você mesmo, nunca com os outros. Porque quando você se compara com os outros, talvez você não chegue lá onde eles chegaram naquele momento em que eles chegaram. Mas se você está se esforçando, se você tem um planejamento, se você estabeleceu metas e objetivos, veja se isso realmente está sendo funcional e se você está conseguindo chegar a esses objetivos. Então, compare-se a você mesmo, tá certo? Se você teve êxito, é hora de observar todo o percurso e anotar aquilo que você fez que deu certo para a próxima experiência, para as tarefas seguintes. Caso você não alcançou as metas, tente um novo plano, uma nova estratégia de ação e reajuste toda essa trajetória, todo esse caminho a seguir. Mas lembre-se sempre de dizer a você mesmo, continue, não pare e foque. Eu espero realmente que essas dicas tenham ajudado a você para que você volte aí às aulas presenciais de uma maneira ajustada, segura e consciente, focando a atenção e estabelecendo suas metas e seus objetivos. Se esse vídeo foi aí útil a você, compartilhe aí com seus amigos para que eles também possam desfrutar um pouquinho dessas opiniões, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.